Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos sobre cidadania italiana, um assunto que ficou na mídia durante algum tempo. Para tantos, falaremos com o Dr. Hélio Baroni, advogado que é o presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, 18ª subseção da OAB aqui de Taubaté. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Humberto. Obrigado a oportunidade de expor aqui um pouco sobre esse tema. Boa noite aos amigos da TV Cidade, aos amigos da TV Saber. Bom, a princípio, acho que é válido a gente ressaltar a importância da temática para a nossa comunidade. Isso, né? Hélio é presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Taubaté. O que significa? Hoje nós estamos focando a essa comissão trazer a pauta, principalmente para os advogados, mas também aberto ao público, né, assuntos relevantes, como palestras, workshops, né, sobre a temática. E hoje, em especial, nós temos aí um cenário político bem conturbado, né, com muitas alterações, e para nós aqui de Taubaté, isso tem relevância, principalmente porque uma das nossas comunidades aqui, né, é uma das maiores comunidades de descendentes italianos do nosso país. E então nós assumimos essa postura, essa frente, justamente para poder integrar, né, a OAB e levar ela à comunidade também. Nós sabemos que aqui no Brasil existe mais ou menos 32 milhões de descendentes italianos, 150 anos de migração italiana. Então essas regras, elas mudaram, então que chegou a prejudicar muita gente. Por que razão é? Olha, nós vemos aí um cenário da Itália de mudança política, né? Hoje eles têm situação lá. A situação, ela traz ali algumas medidas um pouco mais extremas para fins de, a exemplo, diminuir a carga de serviço, né, do judiciário e do serviço público como um todo, que envolve os processos, os procedimentos de reconhecimento de cidadania. Então, o que eles querem? Eles vêm com esse escopo de desafogar um pouco o serviço. Nós vemos aí na mídia discursos, né, dizendo que há uma comercialização do passaporte vermelho, né, que seria o passaporte europeu, o passaporte italiano. Então, eles buscam desestimular essa busca. Trata-se de uma medida um tanto, se me permite, destemperada, né, e não me parece coadunar com uma razão que eles alegam. Essa lei, na verdade, essas regras novas, elas não atingiram só o Brasil. Isso aí foi geral para todos os países. Ela não é focada no Brasil, mas o Brasil, por ser a maior comunidade de descendentes italianos fora da Itália, acaba sofrendo mais com as consequências. Há um impacto mais relevante. Mas países como Argentina e Estados Unidos também sofrem com essas medidas. Então, na verdade, agora essa nova lei, ela atinge que ela estabelece que a nacionalidade italiana só pode ser concedida até a segunda geração, o que não acontecia anteriormente. Isso aí realmente dificulta. Bom, o impacto no Brasil acaba sendo maior, porque nós, né, o Brasil, ele é o país com a maior comunidade de descendentes italianos fora da Itália. Mas outros países como Argentina e Estados Unidos também sofrem esse impacto, né? Então não é exclusivo nosso. Hélio, sabe-se que milhares de brasileiros já têm sido aprovados toda essa cidadania, saltaram de 14 mil em 2022 para 20 mil em 2024, entendeu? Então não tem como retroceder esse número. Veja, aqueles que já deram entrada no processo para a obtenção do reconhecimento de cidadania,
que foi dada a entrada antes da publicação do decreto-lei do Tajani, né, o decreto-lei 36, que foi no dia 28 de março. Então, assim, se você deu entrada no processo até o dia 27 de março desse ano, você tem os seus direitos resguardados. Então, você não vai ter nenhum problema, porque já tem um entendimento sedimentado. A partir dali que vem a discussão, né? Esse decreto ele foi convertido em lei, né, na Lei 74 de 2025, foi agora no final de maio, e então o Legislativo foi de acordo, em concordância com o Poder Executivo, né? Você percebe que esse decreto ele vem, essa regulamentação vem do Poder Executivo, então há uma vontade política por trás disso. E qual é essa vontade política? De fato, é você restringir o acesso, né, pelos motivos já expostos, mas isso vai realmente desestimular muito as medidas, principalmente administrativas. Não dá para falar se esse número vai diminuir na esfera judicial, porque muitos daqueles que se sentirem prejudicados provavelmente devem ingressar com alguma ação, né, tentando obter alguma reparação ou até mesmo o reconhecimento via judicial. Afinal de contas, já há uma discussão no judiciário italiano sobre a constitucionalidade ou não desse novo regramento. Na verdade, essa Corte Constitucional da Itália chegou a uma arguição dessa aplicação dessa lei. Ela está sendo, algum trâmite, ela vai ser votada para que uma mudança seja feita? Bom, recentemente nós vimos aí no tribunal da Corte de Constitucionalidade da Itália, que foi levado a eles uma arguição de inconstitucionalidade, né, relativo ao 3 bis da Lei 91 de 92. Isso porque ela foi inserida por essa nova lei, agora de 74 de 2025. Essa lei de 74 de 2025, ela é a lei que foi, na verdade, ela foi convertida, né? A origem dela é um decreto-lei, né, emitida pelo Poder Executivo, né, e decreto-lei número 36, que vem a restringir a questão geracional, né, para obter a cidadania italiana. Com essa restrição, muitas pessoas vieram a se sentir feridas no seu direito e criou uma insegurança jurídica muito forte, porque, conforme a lei, esse artigo, né, 3 bis da Lei 91 de 92, todo italiano, ele é italiano de nascença. Não importa se ele nasceu na Itália ou é um descendente de italiano. Então, a essas pessoas que são descendentes italianos e não conseguiram obter a entrada no protocolo, da entrada no processo para a obtenção desse reconhecimento, agora muitos deles estão se sentindo feridos porque não conseguem mais em virtude dessa restrição. Principalmente aqueles que são descendentes de terceira ou quarta geração, daqueles mais antigos. Isso causa uma insegurança jurídica para todos, né? E o que acontece? Por que da inconstitucionalidade? Por que isso tem relevância? Veja, se você puder retroagir os efeitos de uma lei nova prejudicando o cidadão, isso pode ser um precedente para outras esferas de atuação do próprio legislativo italiano e trazer problemas na esfera sistêmica. Hélio, quem que criou essa arguição falando que pode ter uma inconstitucionalidade dentro dessa nova aplicação dessa lei? Tá. Já tem umas 3 ou 4 suscitações, né, junto à Corte de Constitucionalidade. Da Itália. A Corte, ela é como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal, né? Ela é a Corte Maior italiana que vai tratar das questões de constitucionalidade das normas. Existem casos que vieram de Bolonha, Veneza, né? Tudo para arguir se é constitucional ou não, né? Veio arguir a inconstitucionalidade dessa norma. Só que a mais recente, a de Turim, é essa que está mais em voga hoje em dia, porque ela vem, de fato, a questionar a constitucionalidade ou não dessa norma em prol dos cidadãos, em prol desses italianos que estão se sentindo feridos.
Na verdade, está sendo votada ainda, não existe uma definição. Exato. Tem prazo para isso? O que acontece é o seguinte, na Itália, assim como no Brasil, você tem um sistema e tem os prazos de protocolo, prazos processuais, né? Mas eles não deram nenhum parecer com relação ainda a quando se terá um posicionamento. Inclusive, vale ressaltar que nessa Corte Constitucional, houve uma audiência recentemente em que o advogado de defesa, em prol da inconstitucionalidade dessa norma, no curso das suas explanações, ele foi interrompido e questionado por uma das juízes que ali estavam a respeito dessa norma. Porque, veja, isso aí foi um caso um tanto inédito, porque geralmente os juízes eles já vêm com um entendimento formado, mas você vê com isso a demonstração de um interesse por parte deles, porque realmente não existe ainda um entendimento consubstanciado. Ainda se está fazendo criar esse entendimento. Então, não temos um prazo ainda para poder ter essa resposta. Isso só vai vir com o decorrer do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, se um estrangeiro casa ou uma estrangeira casa com um americano ou vice-versa, uma brasileira casa com um americano, ele tem algumas vantagens. Isso se processa e se dá na Itália também? Também. Você pode obter a cidadania italiana via matrimônio. Você tem, independente se é o homem ou se é a mulher. Só que aí o procedimento é um pouco diferente. Você tem que atender alguns regramentos. Tempo de casado, e o tempo de casado diminui se você tem filho, diminui se você mora na Itália ou mora fora da Itália. Você precisa passar por um teste de proficiência no idioma. Tem algumas nuances específicas. Com relação aos estrangeiros aqui no país, essas leis, como é que funciona a lei nacional com relação aos estrangeiros para adquirir uma cidadania brasileira? Em regra, o que você consegue, o que se vê no dia a dia, estrangeiros conseguindo visto de permanência no país. E aí, geralmente, esses vistos vêm com o intuito de unificação, de união familiar, ou visto de trabalho, e aí ele vai renovando esse visto, até que ele consegue um visto permanente. Tá? Mas isso é com o passar do tempo, e aí ele vai progredindo. E os refugiados? Como é que fica essa situação dos refugiados? Bom, a questão dos refugiados, hoje em dia a gente tem essa preocupação. O Brasil é um país, em regra, neutro, e ele acolhe muito esses refugiados. Existe um procedimento, existem organizações internacionais que atuam com veemência nesse sentido, e existem sim, grupos de países desenvolvidos e subdesenvolvidos que têm acordos em comum. Nós temos tratados internacionais, os quais nós, Brasil, somos signatários, e dentro daquilo que se propõe, há a possibilidade de se concretizar essa patriação. Hélio, por que leva um brasileiro a querer a cidadania italiana? Bom, aí vai do sonho de cada um. Você vai mexer com o inconsciente, a inteligência emocional de cada ser, que não se trata nem das dores, mas acho que também das alegrias, dos sonhos. Uma cidadania italiana, ela vai dar para você, muitas vezes, paz de espírito, uma certa segurança, possibilidades infinitas. Você vai trabalhar aí com uma liberdade manifesta. Você ter um passaporte italiano te dá, sim, a possibilidade de você entrar em mais de 190 países hoje sem a necessidade de visto. Então, sim, é uma facilidade. Sem contar que o mundo hoje está maior. Hoje nós temos acesso a facilidades. Não precisamos ficar estacados. Podemos sair para viajar, para passear, para trabalhar, para estudar, enfim, e também para fazer resgates culturais. Essa é uma das vertentes mais utilizadas para o passaporte italiano. Nosso país, que tem, como você disse, temos aí cerca de 32 milhões de descendentes italianos residindo no Brasil. Então, assim, pensa, é um resgate cultural. É você
reviver, né, parte daquilo que já foi a sua família, parte daquilo que já foi as suas próprias memórias, né? Então, você vai me perguntar, o que faz uma pessoa ter uma dupla cidadania, uma cidadania italiana? Ele vai abrir portas para o mundo inteiro, portas internas e portas materializadas. Sabes que, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos requisitos principais é o idioma. O idioma é necessário para que uma pessoa permaneça. Inclusive, existem entrevistas, existe, por exemplo, como no Reino Unido é a mesma coisa, o nível superior é exigido para alguns trabalhos. Na Itália é a mesma coisa? Não como nos Estados Unidos, né? E mesmo para você obter a cidadania, se for via ius sanguinis, você não precisa fazer um teste de proficiência. Basta você, né, comprovar que você tem direito hereditário, dentro dos termos que hoje, né, são exigidos. Salvo a exceção aí que a gente comentou sobre o direito ao reconhecimento da cidadania via matrimônio, que aí sim você exigir um teste de proficiência, se não me engano, B1, né, do italiano, você não tem a necessidade de saber falar o idioma. Mas é aquela coisa, para você obter... Por que você vai para a Itália? Você vai para a Itália sem saber falar o italiano? Você vai querer residir lá? Você vai querer o quê? Qual é a sua proposta? É aprender o italiano? É trabalhar? É estudar? Então, assim, você precisa assim, de um nível de conhecimento básico, né, para poder ingressar em algumas carreiras. E a questão de diploma vai daquilo que né, do segmento que você segue, você atua. Por exemplo, para você advogar na Itália, você precisa sim convalidar o seu diploma, fazer um teste de proficiência e ainda ter uma tutoria. Você tem que ter um tempo, né, com um advogado local, né, advogado que tenha a ordem, né, dos advogados lá na Itália, para poder assessorar você, né, seu tutor. Né? Depois de um certo tempo, você pode atuar, desde que cumprido essas exigências. Hélio, essas leis, essas mudanças de país, por exemplo, na Itália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, essas mudanças elas são dentro de leis, essas mudanças. A lei brasileira, por exemplo, eles acompanham, o Brasil acompanha essas mudanças também, falando nesse aspecto, dentro das leis, para elas se adequarem ao que está acontecendo fora? Veja, vamos fazer um estudo para chegar lá. O direito, ele evolui na medida que a sociedade civil evolui. É como um reflexo da própria sociedade atualizada. Então, assim, quando a sociedade civil evolui, ela traz consigo novas formas de se relacionar. Os concidadãos, né, eles se relacionam de novas maneiras, surgem novas tratativas. E muitas vezes essas tratativas, essas formas de se relacionar, geram conflitos. E para dirimir esses conflitos, para harmonizar as relações, vem o direito, para balizar, né, para dar o senso comum, né? Então, sim, as leis elas tendem a mudar mediante a necessidade da sociedade a qual ela é aplicada. Então, o Brasil também tem as suas mudanças. Claro que aqui, o Brasil é um dos países que tem uma carga legislativa, né, muito grande, muito complexa. Nós temos muitas leis, né? Então, a nossa vida é de atualização. Então, não importa a área, com exceção a constitucional, todas as demais, elas têm mudanças significativas constantes. Então, há a necessidade de se atualizar. Você acha, Hélio, que a estabilidade que o país passa, no caso não só o Brasil, estabilidade política, a insegurança em vários aspectos, isso cria esse desejo de sair do país? Eu acredito que, aí não vamos falar de questões políticas, né? Mas eu acredito que nós somos uma sociedade muito jovem, né? Uma democracia muito recente. Não tem como a gente comparar com um velho mundo, com um velhíssimo mundo. Né? E isso traz, sim, uma sensação
de insegurança, principalmente quando a gente tem aí como referência países que hoje apresentam uma qualidade de vida muito razoável. A Europa hoje, em grande parte dos países, você não ganha tanto para viver, mas você não precisa gastar tanto também para viver bem, para ter qualidade de vida. Aqui, para você ter qualidade de vida, você precisa ter uma quantia razoável, né? E num país como o nosso, de tamanho continental, a gente verifica discrepâncias, né? E isso nos afasta de uma identidade como nação, né? Hélio, você é descendente de italianos, Hélio Baroni. Como é que você, a sua família, como é que você recebe todas essas mudanças? Bom, foi aí que eu comecei a me interessar pela cidadania, né? Usando um case de sucesso. Né? Então, eu comecei a pesquisar e a me interessar mais. Minha família, né, Baroni, ela descendente de italiano, nós passamos anos buscando informações acerca, né, dos nossos ancestrais. Foi muito difícil, porque essa questão da cidadania, acho que a parte mais difícil sempre foi você conseguir formular as pastas, né, da família, achar todos os documentos, né, encontrar o seu ancestral italiano, né. E de lá para cá, eu acredito que isso vem a dar uma tranquilidade para a gente, sabe? Pelo menos para mim, o fato de eu ter, né, o acesso, isso eu não preciso nem sair, mas já me facilita muito a vida, né? Uma questão de currículo, né? A questão de trâmite, burocracia. O Brasil não é o único país burocrata, sabe? Nós somos muito, né? Nós temos muita burocracia, mas a Itália também tem. E se você tem acesso, se você é um cidadão italiano, você consegue muitas coisas lá. Você consegue comprar uma casa, você consegue ter seguro social, você consegue abrir uma conta no banco, sabe? Às vezes é interessante você ter investimentos fora, e isso aí abre a porta para você, entende? Então, assim, para mim, isso acaba sendo uma facilidade, né? Hélio, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Antes de mais nada, quero agradecer, né, a oportunidade de expor um pouco sobre o tema aqui. Eu acredito que ainda estamos num período de instabilidade, né? A lei é muito recente e ela é muito divergente daquilo que a gente vivenciava. Então vamos observar, vamos acompanhar como o judiciário italiano vai proceder, como o governo vai reagir, né? E a todos que são ítalo-descendentes, que ainda não tiveram a oportunidade de buscar o reconhecimento da sua cidadania, eu acredito que seja interessante se manifestar, né? Não deixar a poeira baixar, né? Buscar o seu direito. Se você tem condições, né, vá atrás, porque esse é o momento da gente pressionar o governo italiano mesmo a reconhecer as nossas raízes, né, e não cercear os nossos direitos como eles estão fazendo. Hélio, queremos agradecer a sua participação, tudo que foi falado aqui sobre esse tema tão polêmico, e desejar que você volte brevemente. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos aí por terem nos acompanhado e fica aberta aí a proposta. Quando quiser, é só me chamar. Nós é que agradecemos. Conversamos com o Dr. Hélio Baroni, advogado, presidente da Comissão de Direito Internacional da UAB de Taubaté. Falamos um dos temas polêmicos sobre as novas regras que envolvem os procedimentos para conseguir a cidadania italiana. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Um forte abraço.